E Kant tinha ódio do consequencialismo. E Kant vai propor alguma coisa que é muito conhecido no mundo contemporâneo. A única coisa boa e moral é a boa intenção. Não há nada mais que seja bom em si do que a boa intenção. Em outras palavras, todo e qualquer atributo natural que você tenha, só será bom se você usá-lo com boa intenção. Você pode ser inteligente e usar a inteligência para o mal. Você pode ser forte e usar a força para o mal. Você pode ser bela e usar a beleza para o mal. Você pode ter N atributos e usá-los para o mal. Nada é bom em si, a não ser a boa intenção ou a boa vontade. Eu acho que você percebe que neste momento o mundo moderno rompe definitivamente com o mundo grego. E aqui eu queria que você prestasse atenção. O que caracterizava o mundo grego, além da ideia do todo universal cósmico? O mundo grego era um mundo aristocrático. Isso queria dizer o quê? Isso queria dizer que os gregos estavam convencidos que havia uma hierarquia entre os seres. Uma hierarquia natural entre os seres. E assim, não só um olho é superior ao outro porque vê melhor, um cavalo é superior ao outro porque corre melhor, como um homem é superior ao outro naturalmente. Esta superioridade e inferioridade entre os seres só vai desaparecer na Revolução Francesa, na verdade. Só vai desaparecer com Kant, filosoficamente. Porque a hora que Kant diz, não importa se você é bonito, não importa se você é inteligente, não importa se você é forte, o que importa é o uso que você faz disso, o que importa é a sua boa vontade. O que acontece é que a filosofia finalmente estabelece a igualdade real entre as pessoas do ponto de vista moral. A moral deixa de ser uma questão aristocrática pela primeira vez com Kant. Quando ele diz, pouco importa se você é inteligente, porque o que importa é o uso que você faz da sua inteligência. E a vontade iguala a todos. Aristóteles chegava a falar num olho virtuoso. O que é um olho virtuoso? É um olho que vê bem. Um cavalo virtuoso é um cavalo que corre bem. A virtude é um atributo da natureza. Kant dirá, lamento, não é assim. Não é assim por quê? Porque os atributos da natureza são atributos da natureza, nem bons, nem maus. Claro, Aristóteles acreditava que o olho era bom por causa da finalidade. Agora não tem mais finalidade. Agora não tem mais todo cósmico. Então, o que vai dizer Kant? Os talentos naturais são o que são. Não posso julgá-los pela sua finalidade, porque não há nenhuma finalidade que permita julgar. Então, é claro, o que vale é a boa vontade. O uso que eu faço dos talentos. Só para você compreender isso, né? Até Kant era preferível ter um aluno extremamente inteligente, sinal da aristocracia, né? Extremamente inteligente e preguiçoso, porque o trabalho nunca foi o forte da aristocracia, do que ter um aluno esforçado e burro. Pois com Kant a situação se inverte. Eu prefiro ter alguém aguerrido, birubiru, né? Richarlison, né? Do que ter uma virtuose preguiçosa. Não é verdade. Porra, preguiçoso? Não, eu te dou preguiçoso. Enéas da Portuguesa. Tinha que botar um despertador. São Paulo tinha o Danilo. Nossa, velho, o Danilo. Torcer pelo Danilo, eu posso te garantir. Era um suplício, cara. A bola vinha e ele contemplando as mãos. Agora, tinha rabo, tinha sorte. O mundo moderno vai consagrar o trabalho como critério de moralidade. Pela primeira vez. Porque se o que importa é a vontade,
O trabalho passa a ser critério importante de definição moral. No mundo aristocrático, o trabalho era desprezado, porque o que importava era o talento natural. Então perceba, Kant é o primeiro intencionalista da história da filosofia. Não importa muito a tua competência natural. O que importa é o trabalho, a dedicação, a transpiração em cima dessa competência. Talvez você pudesse até julgar o meu próprio trabalho. Um grego olharia o meu trabalho em função dos meus talentos naturais de retórica, que são o que são. Kant desprezaria isso e olharia o meu trabalho pela preparação, pela dedicação, pelo afinco, pela energia que eu estou pondo aqui, pelo esforço, pelo convencimento. As coisas mudaram. Você percebe então que a perspectiva kantiana da boa intenção e da boa vontade vai nos levar à crença de que a liberdade é a condição da moral, novamente. Em outras palavras, eu preciso ser livre para agir e para escolher a vida para que a moral tenha sentido. E naturalmente, o fato de eu ser livre não quer dizer que eu não tenha deveres. É claro que eu tenho deveres. E por que eu tenho deveres? Porque eu não vivo sozinho. A minha vida depende de um acordo com todos os demais. Direitos humanos não é nada além disso. Na falta de cosmos, na falta de Deus, um acordo entre nós sobre como vamos todos viver. Como vivemos todos juntos, precisamos de um contrato entre nós, de um acordo entre nós. Portanto, temos deveres. Kant dirá que esses deveres se traduzem em imperativos. Alguns são imperativos estritamente subjetivos. Ele chama de hipotéticos. Por que hipotéticos? Porque funcionam assim. Na hipótese de você querer pensar melhor, estude filosofia. Na hipótese de você querer nadar melhor, treine. Na hipótese de você querer emagrecer, coma menos. Na hipótese de você querer, então faça isso. Perceba, esses imperativos são imperativos de segunda classe, estritamente subjetivos, que têm a ver com as tuas ambições estritamente individuais. Subimos um degrau e temos imperativos de prudência. São imperativos que decorrem de ambições compartilhadas pela grande maioria. Como, na hipótese de querer continuar vivendo, então coma. Na hipótese de querer continuar vivendo, então trate-se. Em outras palavras, sempre haverá alguém que não queira continuar vivendo. Mas a maioria sempre quer. Mas Kant dirá, eu queria chamar a tua atenção, né? Maquiavel, age bem aquele que aumenta a própria potência. Utilitaristas, age bem aquele que alegra o maior número. Kant dirá, não basta alegrar o maior número. É preciso todos. É preciso o envolvimento de todos. Kant já tinha percebido que o massacre das minorias não pode ser a solução. E, portanto, Kant cria o imperativo categórico. Haja de tal maneira que a tua conduta se converta em lei universal. Haja de tal maneira a pretender que a tua ação se transforme em lei universal. Você agirá bem se você estiver convencido que o que você está fazendo deva ser imitado por todos que viverem a situação em que você se encontra. Imperativo categórico. Não é uma tabela, não matarás, não estuprarás, não roubarás, não é. Esse erro Kant não comete mais. Kant só dá um procedimento para você pensar. Você agirá bem se o que você fizer puder ser feito
por qualquer um. Perceba a evolução da filosofia moral moderna. E quando eu digo evolução, eu não quero dizer para melhor. Então eu vou dizer, perceba a modificação das diversas escolas. Primeiro, Maquiavel. A boa conduta é quando você se dá bem, pragmatismo. Utilitarismo. A boa conduta é quando a maioria se dá bem. Intencionalismo kantiano. A boa conduta é quando todo mundo pode fazer o que você está fazendo. É preciso todos. Se a moral não compreender todos, ela não presta para nada. Naturalmente, Kant também não tinha razão. Afinal de contas, Kant tinha uma obsessão que era com a mentira. E ele dizia, não mentir é um imperativo categórico. E por quê? Porque se eu mentir, eu teria que pretender que a mentira virasse lei universal. E a mentira não pode ser lei universal. Sabe por quê? Porque se a mentira for lei universal, ela desaparece como mentira. Para que a mentira seja eficaz, é preciso que todos acreditem que você esteja dizendo a verdade. Kant dá um exemplo, e eu dou outro. Eu peço dinheiro emprestado para você, e você me pergunta se eu vou devolver. E eu minto, e digo que não vou, e digo que vou devolver. Aí você me empresta. Perceba que você só me emprestou, isto é, a mentira só foi eficaz porque você supunha que eu estava dizendo a verdade. É porque a lei universal é a verdade. Suponha que a lei universal seja mentira. Você me pergunta, você vai me devolver? Eu digo, vou. E você diz, eu acho que você está mentindo. E aí, a mentira se torna ineficaz. Portanto, você percebe que a mentira é uma conduta que só funciona porque sabemos que as pessoas presumem que estamos dizendo a verdade. Portanto, a mentira não pode ser lei universal. Por isso, mentir é condenável categoricamente, sem exceção. Você é um pai judeu, Segunda Guerra Mundial, e você esconde seu filho no porão de sua casa, perseguido pela Gestapo. A Gestapo chega e pergunta por Jacob Rosenbaum. E você, Isaac Rosenbaum, vai ler Kant. E lá Kant diz, mentir é condenável categoricamente. E aí você procura as exceções. E aí você descobre que a palavra categórico é categórica, exatamente porque ela não comporta exceções. E o que se espera é que você leve o oficial da Gestapo até o porão. Não deve estar certo. Não deve estar certo. No século XX, e aqui eu termino a aula de hoje, surge a última resposta. É a atual. Os americanos chamam de contratualismo moral. E os franceses de ética nas relações. A ambição de uma moral universal parece que perdemos definitivamente. A última tentativa, a mais ambiciosa, a mais agressiva, a mais complexa, foi a de Kant, na obra Crítica da Razão Prática, de 1788. A pretensão era tamanha que Kant termina o livro dizendo, e aqui está resolvido o problema da moral. Não estava. No século XX,